Hello, guys. Tudo bem? Vamos lá, então, para o nosso capítulo 4. Então, primeira série é o seguinte. No capítulo 4, nós vamos recapitular o capítulo, ok? Nós falamos sobre o genitive case, ou também conhecido como possessive case. O que é isso? Primeiramente, vamos falar aqui sobre esse texto, só para a gente relembrar que nós falamos sobre esse texto durante o capítulo e respondemos estas questões. Tá? Essa foi a primeira parte do nosso capítulo. E daí nós aprendemos sobre o genitive case, que também é chamado de possessive case, que é o caso que indica a posse de um substantivo. Tá? Então, ele é formado pelo acréscimo de apóstrofo S ao final do possuidor. Ok? Então, nós tivemos alguns exemplos, algumas regras com relação ao possessive case. E tivemos também essas questões para casa, em que, no número 1, tínhamos que colocar apenas o apóstrofo, de acordo com as regras em que aprendemos, ou o apóstrofo S, tá? No exercício de genitive case, mas em que deveríamos observar o uso com o apóstrofo S ou somente o apóstrofo. Esse foi o exercício number 1. No exercício number 2, exercise number 2, o que nós tínhamos que fazer? Rewrite the expressions below by using the genitive case. Então, tínhamos frases em que nós teríamos que usar o genitive case, tá? Esse foi o exercício number 2. No exercise number 3, o que nós tínhamos que fazer? Oh my God. Page 16. No number 3, nós tínhamos que escrever R for right or wrong with W according to the genitive case, tá? E se tivesse errado, nós tínhamos que corrigir a frase. Então, colocar o R ou W para identificar se estava certo ou errado. Se estivesse errada, teríamos que corrigir as frases. No number 4, no exercise number 4, vamos ver se está aqui. Tá aqui. Nós tínhamos que completar as frases com o genitive case, novamente, porque esse é um capítulo dedicado ao genitive case, okay? Que gera muita confusão, muitas dúvidas por conta das suas regras, né? No number 5, não, nós tínhamos só 4. Então, o number 4, ele também vai ficar para casa, tá? O que nós vamos fazer aqui no number 4? Deixa eu voltar porque ele está mais embaixo. Aqui, ó. Temos essas frases aqui, from A to S, ok? Em que nós temos aqui os nomes das pessoas, né? Os subjects. E aí, nós temos que completar o nome dessas pessoas com o apóstrofo S ou somente o apóstrofo, tá? Em que nós temos que observar as regras com relação ao genitive case, para que nós não cometamos erros, ok? Na hora de utilizá-lo, tá? Então, fica basicamente isso para esse capítulo, todo dedicado ao genitive case. Então, por outro lado, o que nós vamos fazer na nossa atividade devolutiva? Nós vamos utilizar o genitive case again, tá? Então, aqui, use the possessive case, que a gente identifica sempre como o apóstrofo S, tá? O apóstrofo S. Então, nós temos letter A, the ball of Pelé. Letter B, the house of Maria. Letter C, the pencil of the student. Letter D, the cats of Bob. Ok? Então, nós temos essas 4 frases aqui em que nós temos que usar o genitive case or possessive case. Ok? So, guys, that's it for today, for this class. See you next class, and
Bye, bye.